Então, quer orar, pastor? Vamos orar? Bora. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude hoje, Senhor, nessa aula, Papai amado, Papai querido. E nos dê sabedoria espiritual, Senhor, para entendermos tudo que for falado, Senhor. Eu entrego essa aula nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, glória a Deus. Hoje a gente vai falar de dois assuntos bem importantes para a vida cristã, né? Para a igreja, não que os outros não tenham sido importantes, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre o batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor. E aí, para a gente começar, eu vou pedir para os irmãos abrir lá em Romanos 6, que nós temos como referência Romanos 6, versículo 3 e 4. Mas acho que a gente pode começar do 1 até o 4. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados para a sua morte? Fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Glória a Deus. Eu vou dar uma introdução e o pastor Luiz vai explicar um pouco mais acerca do batismo nas águas para nós e vai falar um pouco sobre a Santa Ceia, tá? É importante porque o pastor vai dar uma visão doutrinária da igreja, né? A respeito do batismo e da Santa Ceia do Senhor. Então, o que seria esse batismo nas águas, né? O batismo nas águas é um ato simbólico de fé e compromisso com Jesus, onde a pessoa é imersa ou aspergida com água, ou seja, ocorre em algumas igrejas que são botado água, só colocado água na cabeça, né? A pessoa não é batizada pela imersão. Ainda em algumas denominações ocorre dessa forma, né? Representando a purificação dos pecados e o novo nascimento espiritual. É um testemunho público da fé e uma declaração de que a pessoa se torna parte da comunidade cristã, né? Então, o batismo nada mais é do que o nosso testemunho público, que nós entendemos a crucificação de Jesus, que nós aceitamos essa nova vida, essa novidade de vida, e que nós aceitamos morrer para os nossos pecados e viver para Cristo, né? O método do batismo da igreja primitiva era a imersão, e algumas denominações ainda seguem esse padrão, como a nossa denominação. A maioria das igrejas evangélicas cristãs, elas seguem esse padrão de batismo pela imersão, né? Os cristãos são enterrados e levantados dela, caracterizando a morte, o sepultamento e a ressurreição do velho homem. A morte, o sepultamento do velho homem e a ressurreição do novo homem, né? Essa imersão é um retrato do que o Espírito fez. O Espírito Santo os identifica com Cristo e a sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, quando nós somos imergidos na água, morre ali o velho homem, morreu ali a velha Leninha. E na hora que eu sou levantada das águas, nasce uma nova Leninha, nasce um novo homem em Cristo, né? E esse é um momento muito importante na vida do cristão. É um momento muito importante. E aí, coloquei aqui, né, sobre o batismo de Jesus, que ele foi batizado nas águas no Rio Jordão por João Batista. Jesus precisava? Jesus não tinha pecado, mas ele precisava fazer isso para que se cumprisse a lei, para que se cumprisse a palavra, porque tinha que ser assim, né? Deixando um exemplo poderoso e uma valiosa lição para todos nós, o qual está registrado nos evangelhos. Esse batismo do Senhor Jesus está registrado no Evangelho de Mateus. Você vai achar lá no capítulo 3, do 13 ao 17. Em Marcos, do capítulo 1, do 9 ao 11. Em Lucas, no capítulo 3, do 21 ao 22, né? E aí vale também a gente
lembrar que o prepulsor no ato de batizar foi o João Batista, né? João Batista, ele pregava o arrependimento e batizava as pessoas no Rio Jordão. Convidava as pessoas ao arrependimento e ali batizava as pessoas. Embora João Batista tenha sido o precursor, o batismo foi uma ordenança de Jesus a seus discípulos. Aí eu vou pedir para abrir lá em Mateus 28, 18, para a gente ler do 18 até o 20. 20. Do 18 ao 20. Isso. Achou aí? Quer ler, pastor? Pode ler. Quer que eu leia, pastor? Pode ler, pastor, por favor. Então, Mateus 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e nai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Então nós entendemos que Jesus ele batizou para dar o exemplo para nós, né? E o Senhor Jesus ele deu essa orientação, essa ordenança para que todos aqueles que nele creem fossem batizados e fossem batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aí a tamanha importância do batismo nas águas, um ato de obediência e um ato de declaração, né? Porque quando a gente entende quem Jesus é realmente nas nossas vidas, o sacrifício que Jesus fez, nós não temos resistência nesse ato. Pelo contrário, nós queremos morrer para o pecado e nascer uma nova criatura, nascer uma nova pessoa no Senhor, né? Aí eu deixo a pergunta para o pastor Luiz responder para nós, né? Quem pode ser batizado, pastor? Quem pode ser batizado? Peraí um pouquinho, tio. Só um pouquinho. Só vou acrescentar uma coisa histórica, tá bom? Pra gente poder dar um fechamento e você já senta o pode. Pode. Tá bom, tio. A prática do batismo, só para vocês saberem, tá? Você, Wellington, em específico, é uma prática judaica. Então, o batismo, ele já se dava lá no Velho Testamento, não a prática que se deu só no Novo Testamento. Então, isso acontecia no Velho Testamento para purificar os pecados. Então, as pessoas se batizaram, o Leroy também perguntou se começou, ele vai ajudar muito, gente, vocês têm noção nisso. Eles se batizavam, sim, peraí, gente, só vou colocar um sim aqui. Eles se batizavam, antes de Cristo, os judeus já praticavam esses ritos para se purificar de pecado. Batismo, no grego, significa baptizo, que tem o significado de tudo que a pastora Leninha falou, que é mergulhar, imergir, submergir, tá? Então, essa representação de morte, de sepultamento de pecado, sepultamento do velho homem, ok? De uma ressurreição para uma ressurreição de uma nova vida, é o batismo. Então vamos contextualizar. Isso veio para o Novo Testamento com Jesus, uma ordenança a partir de João Batista, né, que já fazia isso antes de Jesus. E aí a gente consegue vir nessa linha, tá, pastora? Só para a gente poder costurar tudo que você falou, tá? Então o batismo, o Wellington e a Santa Ceia não são rituais, como que eu posso dizer, vazios, não. São memoriais, tá? Memoriais vivos de expressão de fé. E não são coisas religiosas, elas são expressão de identidade, uma expressão de aliança, entende? Uma expressão de alguém que entendeu que está vivo em Cristo, que teve uma nova vida, percebe? Então, esse ato de processar a fé em público, depois que a gente aceita Jesus e se batiza, é entender que eu saio daquela questão da religiosidade para ser alguém em Cristo, uma nova criatura de verdade. Então eu confesso, Jesus Cristo me salvou e eu mato tudo que eu não conhecia, eu vou nascer de novo. Com pouco. Deu para entender? Poxa, eu me batizei quando eu era criança. Não serve? Isso é uma pergunta. Não sei se está aí nessas perguntas, tá? Tá na pergunta de vocês? Vai lá na frente e vai falar sobre isso. Então eu vou ficar quietinho. Segue, gente. Agora pode continuar, tio.
Pergunta é, quem pode ser batizado, né? Isso. Sim. Jesus disse, e está registrado em Marcos, no capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Portanto, aquele que ouve o evangelho e passa a crer em Jesus pode ser batizado. Porém, não atribuímos a esses todas as crianças, pois elas não dispõem de entendimento da salvação pela mediante a fé. Está respondendo a sua pergunta, viu, Sheila? Exatamente. Não podendo assim assumir tal compromisso, Sim. além do qual Jesus, em Marcos 10, versículo 10, capítulo 10, versículo 13 a 16, declara que da criança é o reino do céu, considerando os inocentes, as inocentes. Considerando as inocentes. Pronto, pode falar, tio. O batismo salva? Não. O batismo não salva, pois somos salvos pela fé em Cristo Jesus. O batismo é um bom passo seguinte que o cristão dá após ter sido salvo. Ao ser batizado, ele declara perante a testemunha que ele assume a fé em Jesus, estando disposto a segui-lo, e quando rejeitar o batismo, é porque não está disposto a seguir Jesus, mesmo que esteja ouvindo acerca dele e ainda não crê verdadeiramente quando não crê, não pode ser salvo pela graça, e assim não recebe o dom de Deus, que é a vida eterna. Está lá em João, capítulo 11, versículo 25. O significado e o simbolismo do batismo. Número 1. A morte para o pecado. A imersão representa a morte e o sepultamento do velho homem e da antiga vida de pecado. A ressurreição. 2. A ressurreição para uma nova vida. A saída da água é um jogo renascimento espiritual, uma vida renovada em Cristo. 3. A purificação. A água representa limpeza e purificação, removendo assim toda a sujeira do pecado, trazendo a busca pela santidade. 4. Comunhão com Cristo. É uma forma de se identificar com a morte e a ressurreição de Cristo e de se unir à sua igreja. A importância. 1. Ordem de Jesus. É uma ordem de Jesus aos seus seguidores, sendo um ato de obediência. 2. A declaração pública. A declaração pública é a fé em Jesus e o desejo de seguir seus ensinamentos. 3. Compromisso com a fé. É um passo importante na jornada espiritual de um cristão, demonstrando compromisso com Jesus, um compromisso com Cristo e uma vida transformada. Glória a Deus. Acrescenta alguma coisa, pastora? A senhora pode acrescentar coisa, por favor? Eu vou passar a bola para uma pessoa que a gente troca muita ideia sobre, trocou muita ideia sobre isso. Pode abrir seu microfone aí, negão. Batismo. Nós estamos falando sobre batismo e depois vamos falar de Santa Ceia. Um dos nossos maiores dilemas da vida, lembra? A gente teve o maior desafio da nossa vida foi tratar batismo com uma pessoa chamada Guitão. E o Leroy sabe muito bem disso, não foi, Guitão? Foi o nosso maior desafio. E é o seguinte, Leroy, eu quero fazer uma pergunta. Nós temos aqui, acho que, duas pessoas que ainda não são batizadas. E a gente pode afirmar que batismo faz parte da etapa da vida cristã? Sim. Sim. Por quê? Quanto cristão, nós seguimos os passos de Cristo Jesus. E o próprio Cristo se batizou. É um dos sacramentos da igreja. Batismo e ceia. Então,
O batismo, ele faz parte, sim. Ele marca, é um marco, um divisor de águas na caminhada da fé. É a confissão pública, um ato público perante os homens, o céu e o inferno, de que você confessa a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, da tua vida. Então o batismo, ele é extremamente importante, fundamental. Eu tenho uma pergunta, pastor. Isso que eu ia falar, alguém tem alguma pergunta? Eu ia falar, essa aula tá ótima, porque tá pequena. Abra a boca, pode falar. A pergunta o batismo é um ato realizado pela igreja cristã, né? E a pessoa batizada numa igreja cristã, ela pode se considerar batizada em qualquer igreja? Por exemplo, eu sou batizado na igreja católica. Entendeu? Eu posso me considerar batizado ou não? Então, a gente vai ter aí uma questão que é a seguinte: quando você foi batizado no catolicismo, provavelmente você foi batizado quando criança, não é isso? Você foi batizado depois de adulto? Foi com 18 anos. Eu fiz crisma, primeira comunhão, tudo com 18 anos. E aí foi batizado aos 18 anos, por efusão. É isso? Isso, meu querido. Eu vou te responder da seguinte forma. A igreja protestante e a igreja católica, ela tem pontos de tensão em relação à interpretação da Bíblia Sagrada, com relação à interpretação da fé. Você já ouviu falar de Lutero, não ouviu falar de Martinho Lutero? Ele foi um dos ícones da Reforma Protestante que questionou a autoridade do Papa e questionou a teologia católica. Então, primeiramente, não é que Lutero quis dividir a igreja. A intenção, a princípio, não era essa. Mas era trazer as verdades referentes à fé para dentro da igreja, só que não foi aceito. E aí houve uma divisão. A Igreja Católica traz ensinamentos que dentro do protestantismo, à luz da palavra de Deus, não é aceito. Então, você abraçou uma verdade, acolheu, quer dizer, o ensinamento como uma verdade absoluta para a tua vida. E eu acredito que mesmo depois de, como você se batizou aos 18, fez crisma, primeira comunhão, quer dizer, primeiro vem a primeira comunhão e depois a crisma, que eu fiz também participei. Essas aulas que você tem assistido, ouvido os pastores ensinando da palavra, você já percebeu que existem discrepâncias? Já percebeu? Bastante, que existe bastante. Divergência? Então, bastante também na qualidade, né? Então, aí o que acontece? Você precisa, já tomou a decisão por Cristo como Senhor e Salvador, dentro dessa fé, dessas verdades fundamentadas à luz da palavra de Deus. Então, eu acredito que seja necessário você se batizar para seguir à luz destas verdades, entendeu? Mas se alguém tiver uma interpretação diferente da minha, eu estou aberto para ouvir os argumentos de vocês. Mas eu, Leroy, a questão é essa. A intenção não é ofender ninguém, né? A gente sabe da repercussão que uma fala dessa natureza pode vir a ter, mas a verdade é a verdade em qualquer circunstância. A gente não pode... Sim, até por isso eu resolvi perguntar, Leroy, porque eu acho que é um tema bem polêmico e a gente precisa discutir, né? A gente precisa entender. Não pode ficar com dúvida na cabeça, né? Sim, exatamente. Não, a questão não é soberania aqui, né?
a nossa soberania do Leroy, nem a soberania da Sheila, nem dos pastores, mas do que nós cremos, né, o Leroy, do que foi nos otorgado, do que nos foi ministrado como Jesus. E aí fica muito claro pra gente não ficar de mimimizinho, né, de rodeios, né, falar. Sim ou não, Leroy? Sim, tá correto, por exemplo. Você é muito inteligente, você é bonzinho, né? Eu já chegou, eu gosto, por isso que eu queria que você estivesse aqui. Você vai Porque, assim, existem doutrinas pregadas pela Igreja Católica que, à luz da Bíblia e da fé protestante, são consideradas heresias. Dentre elas, a mariolatria, por exemplo. Exato. Você está entendendo? E outras questões que, se a gente avançar no tema, e exigiu É importante colocar, não, a gente tá... reflexão. É importante colocar para a reflexão dele, o Leroy, até para a exposição. O que nós falamos aqui de confissão de fé, o Wellington, é desta fé, não é isso, Leroy? A gente está falando deste modelo quadrado aqui, digamos assim. Está comprando uma televisão, entre aspas, e essa televisão tem esse modelo, esse padrão, esse perfil. Sim, não, é o que eu estou falando, Leroy, na grossíssimo modo. É isso. Sim. Não é sobre isso? E aí o que você confessou de fé é aquele outro padrão. A gente está falando de uma outra situação. Fica muito mais claro para estar falando que não é o que a gente está processando, que a gente está afirmando aqui. É isso. No caso, uma vez que você recebeu o fundamento de Cristo, dos apóstolos, e uma vez que você já fez a comparação, por isso que eu perguntei com que idade você se batizou, então você já tinha idade de consciência, e seguindo as aulas você já percebeu as divergências que existem, então você precisa fazer uma escolha. E dentro dessa escolha, dentro desse caminho, o batismo faz parte dessa nova estrada. Sim, do que é novo. Por isso que eu falei do velho homem, exatamente. E é velho mesmo, né? E é velho mesmo. Por isso que eu falei, a gente precisa colocar meio que modelos bem rasgadinhos para não ficar... Ninguém tá falando mal de ninguém, né, Leroy? Até porque a gente não pode anular totalmente o catolicismo, você tá ligado, né? Sim. Até na questão do entendimento, é uma questão que quando a pastora Leninha estava falando da idade, o pastor estava falando da idade do batismo, é uma coisa que eu também super concordo, porque eu lembro logo de um melhor amigo meu, que desde criança eu convivi com ele e a família dele era toda do Umbanda. E aí ele sofria muito com isso, porque ele era obrigado a estar ali, né? E aí, quando ele se entendeu por gente, a primeira coisa que ele fez foi sair dali, mas para ele foi muito difícil, porque ele já tinha todas aquelas marcas no corpo, já tinha tudo, todo aquele rito de ficar preso durante um tempo, sabe, aquele rito do Umbanda, então é uma coisa que... Mas eu acho muito... Ele é legal, viu, Edson? Fica sossegado que ele sabe de todas, porque ele comeu todas essas comidas aí. Fala aí, Leroy. É uma criança, eu acho que uma criança não tem jeito pra estar ali, né? Então ela não tem que ser obrigada a estar ali, né? Não. Então, existe uma questão aí de família, de tradição. Então, de repente, os pais, eles vêm na Umbanda, no Candomblé, ou no budismo, ou então na questão das testemunhas de Jeová, seja a religião que for, uma vez que os pais abraçaram, em sua maioria, eles acreditam que estão seguindo uma fé que agrada a Deus. Entendeu? Na falta de conhecimento da Bíblia Sagrada, eles são vítimas. Você entende? E aí, o que um pai quer? O pai quer o melhor para o seu filho. Então, se ele julga que o caminho que ele tem seguido é o melhor, ele vai introduzir o filho nisso. É por isso que nós também, enquanto cristãos, levamos os nossos filhos ainda pequenos para a igreja. Porque esse argumento pode ser usado do outro lado. Por que você está obrigando? Você está entendendo? Aí a questão é a seguinte, você vai implantar a fé no coração, na mente. Eu estou falando quanto pai que desconhece a verdade bíblica.
Sim. Está entendendo? Mas ele se apegou a uma fé e crê que essa fé agrada a Deus e é o caminho que ele tem seguido. Ele é vítima do engano. Então ele vai introduzir o filho para dentro desse caminho, dessa fé. É o que acontece. Você está entendendo? Agora, mais à frente, a criança, ela vai crescendo, ela vai tomando idade de consciência e ela vai começar a estabelecer juízo, julgamento. Ela vai começar a discernir as situações. E aí ela vai chegar a um ponto em que ela vai rejeitar aquilo ou não. Ou ela só vai rejeitar a partir do momento que ela tiver um encontro com a palavra de Deus, seja através de algum evangelista, seja através de algum estudo, ou seja através da ação direta do próprio Espírito Santo nos corações. Entendeu? Porque da parte deles, eles também acham errado nós levarmos os nossos filhos, porque para eles também nós estamos obrigando nossas crianças. Você está entendendo? Agora, a convicção de que nós temos é que nós seguimos o caminho, a verdade e a vida. E os nossos filhos, quando tiverem idade de consciência, eles vão poder julgar as nossas ações e a nossa fé para permanecer. E agora, dá licença, que eu vou pesar. Vocês permitem? Vou pesar? Preciso. Vamos lá. Vamos fazer. Faz quando você está falando comigo, vai. Gente, tem um monte de gente que confessa a fé em Cristo, que está dentro da igreja, e os filhos não querem saber. E os filhos se perderam. E os filhos estão nas drogas, e os filhos... Aí o problema é Cristo? O problema é a palavra? Não, o problema é o nosso testemunho enquanto pais. Exatamente. Então, não é, pastor Luiz? Eu vim colher pérolas do Senhor hoje, hein? E da pastora Lenilton. Então, aí na realidade, o Wellington... Você é a luz na minha caminhada. Misericórdia de mim, pastor. Mas Deus é bom. Aí... Bom, a luz é Cristo, né? Eu falando humanamente. Sim, ele tá brincando. Então... Aí o que acontece, Gustavo? Wellington, né? É que está escrito Gustavo. O que acontece? Nós, quanto cristãos, temos essa responsabilidade. Porque da mesma forma que nós olhamos para eles e julgamos e dizemos, não, eles estão no erro, eles estão no engano, esses dedos de lado, do lado deles também se apontam para nós diante de cada escândalo, de cada erro cometido, de cada procedimento que muitas vezes nós temos e que fere o princípio bíblico. Então eu estou sendo transparente com você. É o papo entendeu? Reto, né? A gente precisa ter isso. Agora, quando você vai para a Bíblia e pega o testemunho do Cristo e pega os primeiros discípulos, os pais da igreja, você vai encontrar homens e mulheres de uma envergadura, irmão, de um caráter incorruptível, de um caráter assim extremamente honesto, gente de índole, gente que abriu mão de tudo pela fé, gente que se entregou como sacrifício vivo. E a própria criança, depois que ela alcança idade de consciência, vou fechar o raciocínio, pastora, ela vai entender em algum momento, porque é muito claro lá dentro que ela está servindo o diabo. E quando o Ayrton pergunta para mim assim, eu me batei com 18 anos, eu preciso nascer de novo? Eu posso fazer a analogia a Nicodemos? Sim. Por favor, conta a história para ele. Nicodemos, ele era um rabino. História para ele. A história do Nicodemos, está falando? Isso. É isso? Nicodemos era um rabino. Quanto rabino, ele era um instrutor da Torá. Escuta isso, Well, só para você saber. A Torá é composta pelos 5 primeiros livros da nossa Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Certo? Ele era um mestre em Israel, tanto da Torá como da tradição oral.
E o que ocorre? Nicodemos ficou impactado com as palavras de Jesus, com o testemunho de Jesus, com os milagres que Jesus operava. E o coração dele foi incendiado por esse contato com o Cristo, com as palavras do Cristo. O Espírito Santo bateu as portas do coração de Nicodemos. E de repente ele se viu em conflito interior. E ele precisava encontrar com Cristo. Só que ele era uma autoridade dentro do judaísmo. E na ocasião, os judeus estavam perseguindo, principalmente o Sinédrio, estava perseguindo a Cristo. E ele era membro do Sinédrio. Aí o que aconteceu? Ele decidiu ir ter com Jesus durante a noite. E aí os dois, Jesus e o resto, eles começam a ter um diálogo. E aí Nicodemos vai dizer assim: Rabi, ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se não for da parte de Deus. Como que é essa questão? Aí Jesus vai olhar para ele assim e vai dizer: tu és mestre em Israel e não entende estas coisas? Ele vai falar para Nicodemos: olha, é importante para você nascer de novo. Aí Nicodemos vai dizer: como é que alguém pode nascer de novo? Eu devo entrar no ventre materno e nascer novamente? E Jesus vai responder o seguinte: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você está entendendo? Então esse foi o diálogo com Nicodemos. E Nicodemos era da religião judaica, era um fariseu, membro do Sinédrio, mestre da lei, e quando se depara com Cristo, com o evangelho puro e simples, meu Deus, com o evangelho puro e simples, ele se vê em conflito e nasce dentro dele a necessidade de se despir de todos aqueles conceitos e tradições e tudo aquilo que ele chamou de verdade absoluta e de revelação máxima da parte de Deus para a sua vida. Ele tem que abrir mão daquilo. E Jesus vai dizer para ele: ó, você precisa nascer de novo. Esse é o diálogo que eles tiveram. Perfeito, explicadíssimo. Muito obrigado. Eu acho que sim. Eu lembrei na hora desse. Olha, com relação à criança, eu postei essa semana uma reflexão que diz assim: ó, enquanto nós nos alimentamos com comida líquida, ou seja, nós estamos tomando leitinho, tudo que a mamãezinha dá na mamadeira, nós não sabemos o que estamos fazendo. Mas a partir do momento que você começa a comer uma comida sólida, você é adulto e você já sabe o que faz. Exatamente. Eu acho que deu para explicar bom agora. Você também, Rô, você já é batizada? Não, mas você está conseguindo entender? Tem alguma dúvida? Pode abrir o seu. Não abriu o microfone. Mas eu ouvi ela falar que ela não é. Mas eu quero saber. Agora abriu. Não, eu não sou. Eu estou na mesma situação que o Gustavo, só que eu sou, na verdade, da Seixo Noé, né? Sou católica também, mas eu pratico a Seixo Noé, né? Então eu tô entrando agora também na igreja, então assim, tô aprendendo, então assim, pra mim tá um pouco confuso ainda. Eu amo a Seixo Noé, o ensinamento, a maneira que eles veem as coisas, que você tem que amar o próximo. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito, entendeu? Então, assim, pra mim tá um pouco difícil, mas é exatamente a mesma situação do Gustavo. Eu não sou batizada, eu não sei ainda, eu tô aprendendo. Tem muita coisa que eu não entendo da Bíblia, que nem eu tô participando do estudo, eu acho um pouco difícil algumas coisas, né? Tô vendo os vídeos, teve alguns que eu não participei. Então, assim, eu tô caminhando. E é ótimo. Então, se você tiver dúvida, por favor, fale. É importante falar, tá bom? Tá. Segue aí, tio.
Nada. Então vamos falar da Santa Ceia do Senhor. Lá no 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 26. Diz assim: a Santa Ceia do Senhor, a Santa Ceia, também conhecida como a Ceia do Senhor, é um sacramento cristão que relembra a morte e ressurreição de Cristo, onde se participa do pão e o vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo em memória do seu sacrifício pela humanidade. A Santa Ceia foi instituída por Jesus na última ceia com seus discípulos, na noite anterior à sua crucificação, durante a celebração da Páscoa. Ou seja, lá no Mateus, capítulo 26, versículo 26 ao 28. Enquanto comiam, Jesus tomou e, abençoando o pão, e deu-o aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice e dando as graças, dou-lhe, dizendo: bebei deles todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muito para a remissão dos pecados. O pão e o vinho, símbolos que representam o corpo e o sangue de Cristo. A participação na ceia é vinho, ato de fé e comunhão com Cristo, onde proclama a sua morte e a ressurreição, espera a sua volta. Ou seja, quando estamos cientes que estamos participando e conscientemente de saber que aquilo lá é um simbolismo que está representando a morte e a ressurreição de Cristo até que Ele venha. Maranata. A Santa Ceia não é apenas uma lembrança, mas é um momento de reflexão, arrependimento e renovação de fé, onde se examina, confessa os pecados e reconcilia com Deus e com os irmãos na fé. A comunhão. Além do aspecto individual, a Santa Ceia reforça a comunhão, o amor entre membros da igreja, criando um senso de unidade e fraternidade. Por isso que é bom nós entendermos, quando lemos a palavra da ceia, para entendermos tudo que está sendo dito. Às vezes eu quero falar que o Paulo está passando para a reflexão da ceia do Senhor, é justamente o que está escrito aqui. Para nós entendermos o que o Paulo está tentando passar para nós. Entendemos que a Santa Ceia é um ato central na fé, onde refletiza a santidade e a importância desse momento, onde se lembra da morte e a ressurreição de Jesus, promovendo a comunhão e a renovação espiritual. Agora o comentário é com vocês. Eu tenho uma pergunta, não é um comentário, é uma pergunta. E eu não me envergonho de fazer essa pergunta, porque na denominação da onde eu vim, eu aprendi que todos poderiam tomar a Santa Ceia desde que entendesse, né, esse ato de fé em Jesus. E aí eu preciso, né, que entender um pouco mais acerca disso. Todos podem tomar a Santa Ceia. A Santa Ceia é restrita, porque tem igreja tem igreja de amigos meus que eles têm a Santa Ceia, como se diz, não é no culto aberto. Eles têm um culto de manhã, que é só dos obreiros, dos membros da igreja, que ministra a Santa Ceia. E aí, à noite, tem o culto, que é o culto geral com as pessoas, entendeu? Então, acho que é até uma pergunta importante, né? Não só para mim, mas também para o Wellington, para a Rose, para poder entender um pouco mais essa questão acerca da Santa Ceia. Aí... E agora, Leroy, eu respondo acerca da Bíblia ou eu respondo acerca da minha igreja? A sua igreja está baseada na Bíblia. Você está gostando, Sheila? Fala aí, Leroy. Fala comigo. Abre seu microfone. Eu vou deixar você responder primeiro, Sheila. Deixa eu ouvir a sua argumentação a respeito. Não vou falar. Se eu for falar, eu vou tacar fogo nessa sala. Você sabe o que eu vou falar, né? Não. Você sabe. É melhor você e minha mente pensar de falar. Então,
existe uma questão de tradição. É isso. E às vezes as denominações, por exemplo, nós temos presbiterianos, luteranos, anglicanos, pentecostais, neopentecostais, metodistas, Congregação Cristã do Brasil, uma série de denominações. E dentro dessas denominações, dentro desses grupos, às vezes há uma interpretação diferente do outro grupo. Eu, por exemplo, quando eu tive o meu encontro com Cristo, eu tive na Igreja Universal do Reino de Deus. E lá é permitido. O culto era aberto, a gente fazia evangelismo. Se fosse dia de ceia, a pessoa chegou da rua. Eles faziam uma oração. E se ela quisesse participar, ela podia participar. Agora, existem denominações que vão dizer assim, não, a ceia, ela é por demais importante para a igreja. Ela tem um peso muito grande para a igreja. E a Bíblia diz que se você comer indevidamente, sem ter o corpo e o sangue de Cristo, você está comendo condenação para si mesmo. Você está traindo condenação para si mesmo, porque você não discerne o corpo e o sangue. Entendeu? Aí como é que eu coloco alguém que não tem profunda consciência da fé cristã e da palavra de Deus para participar de um sacramento dessa natureza? Quando você, antes de você entrar, amigo, e você pode concluir, eu disse ao Wellington assim, a Santa Ceia é muito mais um ato de religião, de memórias de ato vazio. É um memorial de fé. Um ato, não é só um simbolismo vazio que você faz, é um momento extremamente de comunhão teu íntimo de Deus. Eu coloquei algo muito profundo para ele, então casa muito com o que eu entendo de Santa Ceia, com o que eu entendo de consciência de Santa Ceia, com o que aí nós entendemos para tomar Santa Ceia, que é o que eu aprendi desde pequeno, tá entendendo? Então, ok, eu não posso criticar a outra, mas é exatamente isso. Como eu coloco alguém que não tem essa profundidade, não tem essa... Fala, Leroy, fala. O devido conhecimento da palavra. Da palavra, para comer um pão e beber de um vinho, de algo que a gente está falando de um corpo e sangue ministrado do próprio Jesus, né? Então, quando eu falei isso para ele, antes da Rosa entrar, eu disse, olha, é um momento sacro, mas não é vazio, não é religioso. É um momento extremamente consciente, extremamente profundo, extremamente de se examinar, extremamente de devoção, de memória em relação a Jesus. E aí, como que a gente faz esse negócio? Você entende? Então, está escrito lá, antes de participar da ceia, examine-se a si mesmo e come e beba desse cálice. Examine-se a si mesmo. Você tem que estar consciente que está participando da ceia, se você está realmente apto a participar da ceia do Senhor. Eu falei. Examine-se a si mesmo. Inclusive, eu cheguei nessa questão porque... Falei de identidade, né? Quando... Falei de como que é isso? Como que você tem uma identidade sem conhecer, então? Então, eu entrei nessa questão porque quando eu não tem nada de explosão aqui, né? Não, com 13 anos de idade, eu aprendi dessa forma que a pastora Sheila está colocando, né? Eu fui batizada na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Naquela época era tudo muito rígido, né? A mulher não podia pintar unha, só andava de saia, né? Não podia usar brinco, essas coisas tudo. Então era bem rígido o processo. Então, para você tomar a ceia, você precisava ser batizado, você tinha que andar bonitinho ali para poder tomar a Santa Ceia. E aí, quando eu voltei para Jesus, né? Que aí o Michel me resgatou, né? Eu falo que a primeira alma que ele ganhou para Jesus foi a minha, que aí ele me trouxe de volta para Jesus, eu me reconciliei com o Senhor. E teve uma ocasião que teve uma Santa Ceia no ministério que eu estava e eu não tomei a Santa Ceia. Porque eu entendia que por eu não ser casada, eu estava só amigada, né? Então que não era aquele não era o momento de eu tomar a Santa Ceia. E aí eu fui repreendida pelo pastor da denominação, né?
por isso eu entrei nessa questão, entende? Por isso eu quis... Ele te repreendeu porque você não quis tomar a Santa Ceia. Eu não quis tomar a Santa Ceia. Ele perguntou por que você não vai tomar a Santa Ceia. Aí eu falei, porque eu não sou casada. E eu entendo que eu não sendo casada, eu não estou apta a tomar a Santa Ceia, né? E aí ele veio com um monte de questão, né? Ele até usou o Antigo Testamento, que naquela época não tinha um casamento, né? Que eu já estava há 15 anos junto com meu esposo, e tudo isso. Depois acertamos as coisas, casamos no civil, depois casamos na igreja, tudo certinho. Mas eu trouxe essa questão mais por conta disso, né? Porque, assim, gente, fica, tipo... Aí eu venho lá do ensinamento, eu entro numa denominação e pode, aí da outra não pode, fica um pouco confuso. Pastor, e um monte de igreja pode. Então... E aí o importante foi o que o pastor falou também, de se examinar. Naquele momento eu me auto-examinei e eu não me achei apta a tomar a Santa Ceia, porque eu entendo, o que a pastora Sheila falou, que a Santa Ceia é um momento muito importante na vida do cristão. Pastora, sabe o que pega pra mim? É o fazer isso em memória de mim. Só tem memória, a gente só tem memória do que a gente conhece. Então. Estou falando bobagem? A minha visão é que essas coisas elas têm que ser muito bem explicadas para todas as pessoas que ali estão dentro da igreja, porque quando você está visitando a igreja ou você está novo na igreja, tudo é muito novo e muito assustador às vezes, porque quando se fala dentro da igreja, você quer aceitar Jesus, a primeira coisa que a pessoa pensa, você quer se batizar? É isso que a pessoa entende, entendeu? E isso já dá um bloqueio na pessoa. Então isso tem que ser explicado, que você aceitar Jesus não é se batizar, entendeu? Então às vezes a pessoa fala, não vou falar que eu quero aceitar Jesus porque eu já estou perguntando se eu quero me batizar. Eu vou virar crente, entendeu? Né? Que eu vou ver se eu já estou perguntando se eu vou virar crente. Então essas coisas têm que ser muito bem explicado dentro de uma igreja, porque isso pode afastar as pessoas, entendeu? Por medo. Eu falo. Por isso que hoje eu estava falando sobre isso numa mesa com duas pessoas que eu não vou citar o nome. E existem pessoas estratégicas, sabe? Para fazer apelo. Sabe, Leroy? Você sabia, né? Não é muito louco falar isso, mas é verdade. Existem pessoas que são estratégicas. Quando ela faz o apelo, a coisa acontece, porque ela é clara no que ela vai falar. Ela é leve no que ela está passando. Ela sabe o que ela está falando. Entende aquilo, por isso que aí a pessoa recebe aquilo. E diferente de outras, então, aí cabe a nós, igreja, nós ali que estamos na frente, saber quem que a gente coloca para fazer esse tipo de apelo. Entendeu? Todos precisamos aprender a saber ser leves, ser claros. Aí a igreja, viu, igreja? Para que as pessoas não se sintam aterrorizadas. Mas assim, posso dizer, mesmo sendo leve, as pessoas ficam com medo, né, Leroy? Mas que nem o pastor explicou agora, que nem o pastor falou agora. Examine-se ali na hora do ato da coisa da Santa Ceia. Eu acho que isso que o pastor falou agora, examine-se, eu acho que ali já é o suficiente para as pessoas entender que ela tá ou não pronta para aquele... Com certeza. E quando você fala fazer isso em memória de mim, tomar e comer, do que você vai falar? Do que você... Memória de mim, entende? Deixa eu só fazer uma colocação aqui, que eu acho importante. É interessante que se nós formos o texto bíblico, Paulo vai dizer que nós temos sim que nos examinar. Mas na sequência, ele diz assim, examine-se o homem a si mesmo, coma. Entendeu? Após o exame, ele diz para comer. Por que Paulo diz isso? Porque esse exame não é à luz da sua consciência unicamente. Que a tendência da sua consciência é te acusar constantemente dos pecados que você cometeu. Você está entendendo? Porém, o apóstolo João, ele vai dizer, na primeira carta dele, ele vai dizer o seguinte, que não existe quem não peque. E se você diz que não tem pecado, você é mentiroso. É isso que ele vai ensinar. A questão da ceia não é você pecou
A questão que envolve a ceia é a questão do arrependimento. É a confissão desse pecado. É o quebrantamento diante de Deus. E a decisão tomada no íntimo da tua alma de não fazer de novo. De clamar a Deus, de pedir para Ele direção, a graça dele, para você segui-lo. E pedir para que Ele possa purificar o teu coração. Porque é por isso que o apóstolo vai dizer, então coma. Por isso que o Em Memória de Mim, faço minhas as palavras da pastora Sheila, quando ela diz assim, como é que você vai ter memória de algo que você não conhece? E se você não conhece a Cristo e a obra que Ele veio realizar por nós, se você não conhece plano de salvação, redenção, remissão, na sua autoavaliação, você não toca mais um corpo no sangue. Você vai colocar debaixo de condenação. Só que Romanos 8:1 vai dizer assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não vivem segundo a vontade da carne, mas sim segundo a vontade do Espírito. E a gente sabe que nós travamos uma guerra todos os dias para estarmos na presença dele. Você está entendendo? Então, essa memória é justamente trazer à memória o sacrifício de Cristo, mas o significado desse sacrifício e o que esse sacrifício realizou por mim. E por que eu estou em pecado se eu sou crente? E por que eu não vou comer do corpo e do sangue se eu tenho uma fonte inesgotável e eterna de perdão para a minha vida? Porque, vou com cuidado aqui, mas eu vou falar. Taca fogo, pode tacar. Ninguém vai para o inferno porque pecou. Taca fogo, irmão. Ninguém vai para o inferno por conta de pecado. Nada, vai pela As pessoas, elas serão punidas por rejeitarem o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por rejeitarem o amor de Deus, a graça de Deus. É por rejeitarem o sangue que verteu até a última gota na cruz para reconciliá-la com Deus. Então, quando ela rejeita, ela diz para Deus, embora o Senhor tenha me amado de tal maneira que entregou o seu filho para morrer na cruz no meu lugar, eu não quero e vou permanecer no meu erro. Aí é outra história, querido. É muito Você está entendendo? É muito sobre isso. É muito. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por vocês planarem. Tem pessoas que dentro da igreja se castiga a si mesmo, demonstra que fez alguma coisa errada e não quer participar da ceia. Esse pensamento é totalmente errado. Ela tem que se arrepender do que ela fez, pedir perdão a Deus e participar da ceia. Agora, no caso da pastora que falou, né, ela não era casada. Existem casos, por exemplo, de mulheres que têm o pensamento de estarem em adultério por não estar o casamento formalizado oficialmente no papel ali. Só que o marido não quer. O marido não quer. Ela está numa batalha, numa luta de fé, oração, intercessão, buscando a Deus, pedindo. Mas até quando essa luta, por quanto tempo essa luta vai se estender, Deus sabe. E aí alguém vai e diz assim, não, você não pode tomar porque você está em adultério. Talvez por ter uma outra interpretação, é que o seu pastor se apresenta a você e diz assim, não, toma. Só que a questão é de fora íntimo. Se você, na sua consciência, achou por bem não tomar, se eu sou pastor, eu não vou questionar ali. Então não toma. Num outro momento eu vou trazer você para perto e vou te discipular dentro do tema. Exatamente. Você está entendendo? E aí é o seguinte, a partir do momento que você receber o ensino e a paz de Deus que excede todo o entendimento transbordar no teu coração e você tomar a decisão de participar da ceia, tá bom, filho. O inferno não tem nenhuma legalidade sobre a tua vida. Esse foi um momento muito desafiador quando eu retornei para Jesus. Esse momento foi bem desafiador, né? Porque eu frequentei a igreja com a minha tia, então minha tia me ensinou no parâmetro da doutrina da Assembleia, né? Tanto que quando eu voltei para Jesus, eu fui nos 3 cultos
E eu sabia que eu ia ter que renunciar, entende? E eu não queria renunciar. É mais sobre isso, né, pastor? E aí no terceiro mais culto, sobre isso. eu só virei pro Senhor e falei assim, olha, Senhor, eu sei que eu vou ter que parar de fumar, eu vou ter que parar de fazer um monte de coisa que eu gosto de fazer, não sei como o Senhor vai fazer, mas tá bom, o Senhor me quer aqui, então o Senhor faça. E o Senhor fez. E aí neste momento da Santa Ceia, foi um momento, tipo, muito crucial para mim, né? Porque no meu entendimento, eu entendi que aquele não era o momento de eu tomar a Santa Ceia, porque eu entendia que não tinha nenhum bloqueio, assim, tipo, o Michel não se recusava a casar comigo, mas a gente ainda não era casado. Então, eu tinha esse bloqueio de não tomar porque não éramos casados, né? Mas depois o Senhor, ele falou, olha... Em cada situação, cada caso tem que ser dado à luz do contexto específico. Você está entendendo? Mas é complicado, gente. Uma coisa que a gente precisa entender é que existem as divergências e às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas por quê? E que o cristianismo tem tanta divisão e tantas denominações. Gente, o cristianismo, ele nasce, ele é fruto da graça e multigraça de Deus. Se você é igreja primitiva, você vai ver diferenças até mesmo na fala de apóstolos. Paulo falando uma coisa, Pedro falando outra, e não é que eles são antagônicos, não, eles se complementavam. Só que é o seguinte, eles viviam uma vida mergulhada em Deus, tão enraizada na cruz de Cristo, que quando você pega as epístolas, você vai ver que uma epístola complementa, os ensinamentos se encontram. Você está entendendo? Agora, nos nossos dias, e aqui é triste dizer, diga, infelizmente, existe muita divisão porque falta para a Igreja de Cristo homens que estejam enraizados na cruz como eram os primeiros cristãos, entendeu? E muitas das divergências se dão muitas vezes por ego. Agora, o que eu posso fazer? A Assembleia tem uma interpretação, a Deus é amor tem uma outra interpretação, a Anglicana tem outra, a Universal tem outra. Só que ambas se baseiam na palavra de Deus. É lógico que umas torcem, tira texto de contexto, isola versículo, fundamentam doutrina em cima de experiência pessoal. Então é assim, por isso que é de extrema importância estudos como o que vocês estão fazendo, trazendo a igreja para gerar, para construir nela uma consciência, uma identidade e desenvolver a capacidade de discernir o certo e o errado à luz da palavra de Deus, para que você possa caminhar tomando as decisões corretas que precisam ser tomadas durante a sua jornada. Você está entendendo? Então, permaneçam nesse caminho, perseverando até o fim. E à medida que nós estudamos, os seus olhos vão se abrindo. Sim. Cada vez mais. O entendimento vai sendo ampliado. Você está entendendo? Às vezes nós temos dificuldade para expor algumas coisas em palavras, mas no coração, no íntimo, na nossa consciência, a gente discerne as coisas. Não é todo mundo que tem uma oratória e que consegue esclarecer em palavras, mas o fato de alguém, às vezes, não conseguir colocar em palavras aquilo que compreende, não significa que ela não tenha o entendimento. Entendeu? Então vamos lá, vamos, né? Vamos ler, vamos orar, vamos buscar a direção do Espírito Santo, sejamos conduzidos por Deus até a verdade. Se você está numa determinada igreja, siga a orientação Sim. daquele pastor. Sim. A partir do momento que você houve uma situação em que aquilo confrontou, você perdeu a paz no íntimo do teu coração, aquilo não corresponde com a interpretação da palavra, se você não concorda, você tem todo o direito de chegar até ele e dizer, pastor, o meu tempo aqui encerrou. É isso. É isso. Eu posso falar um versículo que eu acho muito importante na ceia? Eu ia falar, mas pode falar, pastor. Depois é a irmã Lídia. Pode falar.
Paulo falou assim, ó, porque todas as vezes que comeste esse pão e bebeste esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Nós temos que ter consciência disso. Eu sei que tem muitas interpretações, várias interpretações, mas eu acho muito importante isso aqui, esse versículo da ceia. Amém. A paz de Deus, vocês todos. Deus. Gustavo e Rose, eu vou falar com vocês um pouquinho. Assim, eu sou uma senhora de 63 anos. Eu já passei por várias religiões. Eu já fui católica, eu já fui do candomblé, eu já fui budista. Só que eu quero falar uma coisa assim para vocês dois, assim, é de mim isso aí. Eu não achei Jesus em nenhuma dessas religiões pelas quais eu passei, entendeu? Eu não achei mesmo, de verdade. E eu tenho passado por situações, há uns meses, uns anos aí atrás, que eu vou ser sincera para vocês, se eu não tivesse Jesus na minha vida, eu não teria suportado. Hoje eu não estaria aqui. Isso sim, isso é certeza e é fato, que se eu não tivesse Jesus comigo mesmo, eu não teria suportado o que eu já passei. Em 63 anos, eu não estou falando nem de 2, 3, 4, 5 anos atrás. Eu estou falando na minha vida toda, entendeu? Desde que eu conheci Jesus. Se eu não tivesse Ele, as coisas que eu tenho suportado, eu não suportaria sem Ele. E vocês, igual a Rose falou, que ela ainda está aprendendo, né? Ela está tentando, né? Mas assim, vocês podem ter certeza que não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Na palavra fala, né? Que Jesus é o caminho, a verdade, né? E a luz. Eu não troco esse Jesus meu por nada no mundo. Por nada, nem por nada. Pode me oferecer o que for, milhões e milhões, ouros e pratas, que eu não troco Jesus mais por nada. De verdade mesmo, do fundo do meu coração, estou falando para vocês. Tá bom? Dona Lídia, é muito importante ouvir isso da senhora, porque eu, pelo menos, eu levo muito em consideração o que as pessoas mais velhas falam para mim. Porque o tempo, né? O tempo lapida as pessoas. Então o tempo mostra, né, pra gente o que é a vida. Então acho que as pessoas mais velhas é o que a gente tem que dar mais atenção no mundo, porque senão a gente não aprende nada. Eu já vivi, Gustavo, muitas coisas na minha vida. Eu já passei por fases muito boas também. Minha vida não só foi tristeza, não. Teve muitas alegrias também. Meus filhos tá aí, minha princesa, minha pastora, linda, que Deus deu. E assim, entendeu? Mas eu passei por muita luta também. E depois que eu conheci Jesus é que eu vim entender mais ou menos as coisas que eu já passei, entendeu? Por que eu passei? Porque a nossa falta de conhecimento, a nossa falta de fé em Jesus, tudo isso só traz coisa ruim pra gente. Você fica passando por religiões e religiões, procurando algo que você só vai encontrar em Jesus. Só em Jesus. Eu mais gosto da fala da Dona Lídia, que ela não fala na Igreja Nações de Cristo, né, Leroy? Ela fala em Jesus, é isso que é mais maravilhoso. É Jesus, pra mim só existe. Sobre Jesus, é sobre... Eu fiquei um tempo, Gustavo e Rosa, eu fiquei um tempo afastada da igreja, porque pelas lutas que eu estava passando mesmo, entendeu? Mas assim, eu me afastei das pessoas, não de Deus. Tanto que quando alguém falava, não, você tem que... Gente, eu não estou longe de Deus. Eu tenho Deus no meu coração, eu converso com Deus. Entendeu? Eu tenho Jesus no meu coração. Então, não é porque eu estou fora da igreja que eu não tenho Jesus. Eu oro, só que aí depois também voltei para a igreja. Por quê? Se eu encontrava Jesus fora da igreja, então por que eu fui voltar para a igreja? Eu voltei porque lá nós estamos todos na mesma comunhão. Ali nós estamos na mesma fé dentro da igreja, então ali a gente acha mais força, entendeu? As pessoas são mais amáveis com a gente, as pessoas nos abraçam na hora da nossa luta, tem muita gente ali que vai nos abraçar,
né, nos acariciar, nos dar uma palavra de conforto. Então agora eu voltei com tudo, eu não vou sair mais não, e não vou... Ixi, nossa, eu tô bem, pode continuar nessa pegada aí, que Jesus não tem outro, não, é ele mesmo. Tá bom? Pelas religiões que eu passei, foram algumas também, eu posso testemunhar, corroborar, faço minhas as palavras da senhora. Verdade. Também não encontrei, não. Eu não encontrei Jesus, não. Eu quero fazer uma colocação e quero que vocês guardem no coração. Se um dia você encontrar uma igreja, entrar dentro de uma igreja e lá você não encontrar o Cristo, não fica não também. É verdade. Tá entendendo? Tô sendo honesto, eu tenho 30 anos de evangelho, sou pregador da palavra. É isso. Você entendeu? Verdade. Não fica não. Se a Bíblia não for pregada devidamente, se você não encontrar na atmosfera o bom perfume de Cristo, se você não encontrar o amor de Cristo, se você não encontrar esse afeto, se você não encontrar essa luz, tudo que caracteriza um povo como sendo povo de Deus, como sendo corpo de Cristo, como sendo igreja do Deus vivo, também não fica não. Você está entendendo? Não se permita, em hipótese alguma, ser enganado por ninguém, por religião nenhuma. Você está entendendo? E eu creio que o Cristo vai nos conduzir, porque eu já passei por situações e por lugares que me feriram profundamente. Eu fui muito ferido no candomblé. Eu fui bastante ferido. Eu fui muito ferido dentro do catolicismo. Eu busquei em outros lugares, em outras filosofias, mas eu também já fui bastante ferido em lugares que se diziam igreja. Então, assim, hoje nós estamos reunidos falando do amor de Cristo e mergulhando na palavra de Deus, porque existem pessoas que foram lavadas, remidas no sangue do Cordeiro, que disseram sim ao chamado pastoral e que estão construindo uma identidade cristã na vida daqueles que Deus concedeu a eles como rebanho. Então, vocês fazem parte de uma igreja em Cristo Jesus. Entende? E que Deus possa abençoar cada vez mais. Eu estou abrindo mesmo, colocando as cartas na mesa, porque vocês vão olhar, principalmente em rede social, internet, vocês vão ver testemunhos de gente se dizendo cristã e tomando atitudes que não correspondem com a palavra de Deus. Aquilo não é cristianismo em sua essência, não. Aquilo não é verdade, aquilo está distante da palavra de Deus. Você entendeu? Por isso que é necessário, mergulha na palavra, busque conhecimento, respeitem os vossos pastores, mas não fiquem na dúvida. Vão e questionem. Foi dito tal coisa, foi ensinado tal coisa, mas eu não estou conseguindo encontrar na palavra. Pode me orientar? Com o devido respeito pela autoridade constituída por Deus, e se for de fato constituída por Deus, ela vai trazer esclarecimento para a tua vida. Entendeu? Nunca siga alguém que bate no peito e fala, não, Deus me ungiu, é isso aqui, pronto e acabou, ponto final. Não faça isso. Porque uma atitude dessa natureza não reflete o caráter de Cristo. E você segue Cristo. Sabe por que você se permite ser conduzido por pastor? Porque o que a gente espera de um pastor é que ele possa dizer o que Paulo falou, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então é Cristo, você busca Cristo nele. Você quer o Cristo. Então ele é alguém que pode te conduzir por esse caminho. Mas se em um momento você perceber que houve um desvio, não permaneça, sendo claro. É isso. E eu endosso sendo a pastora da Igreja Nação de Cristo, e eu tenho certeza que o tio Luiz faz a mesma coisa. Com certeza. Assina embaixo, com todas as minhas letras. Não tem que bater, não sei, nem vou falar mais nada. Aliás, por isso que eu não ando sozinha. Já perceberam isso. A igreja já percebeu isso. É por isso que você está aqui, Leroy. Eu não ando sozinho.
Amém. Ninguém constrói nada sozinho, não é verdade, amigo? É verdade. Desde a aula, Pastor Luiz, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu sou feliz por essa aula magnífica com a participação desse expert em Bíblia, que nos ensina o tempo todo. Ele disse assim que eu sou fã de duas pessoas. E não tive nem que falar. Que são pessoas que procuram buscar, ler e falar com sabedoria cristã. Fala da palavra de Cristo com sabedoria cristã. Eu não vou citar não, porque todo mundo já sabe. Eu só tenho que agradecer a participação de todos, Também sou fã. está nos ajudando. E da pastora, a senhora foi magnífica nesse tempo, nessa primeira etapa dos estudos. A Sheila também, que Deus venha abençoar vocês grandemente e cada vez mais venha dar sabedoria espiritual para vocês, para estar nos ajudando. Porque nós somos anciões, nós precisamos muito da ajuda da conhecimento bíblico de vocês. Então, mesmo sendo ancião, nós só temos que aprender com vocês, que busca constantemente a palavra do Senhor para ter sempre a sabedoria cristã. Não a sabedoria humana, mas a sabedoria cristã. Eu quero agradecer a todos vocês a oportunidade e a confiança. Né? A gente encerra hoje um trimestre e o acolhimento dessa igreja, a confiança dos pastores. Eu não tenho palavras, vocês não sabem o quanto bem vocês fizeram para mim, que vocês fizeram, que vocês fazem para minha casa. Quando a gente começou a visitar as igrejas, quando viam dois pastores entrando na igreja, a primeira coisa que falavam, que esses dois querem roubar a igreja. E eu sou muito feliz na Cristo, sou muito feliz com essa oportunidade que estão me dando. Como vocês veem, eu não sei tudo, eu aprendo a cada dia, né? Cada aula que o Leroy entra, que o Leroy vem e fala alguma coisa, nossa, como eu aprendo, Guitão, Pastor Luiz, bora para aprender junto com vocês. E bora que a gente tem mais outro trimestre aí com estudos maravilhosos, né? Em nome de Jesus. Então, gente, muito obrigada mesmo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É isso. Deixa eu só falar, agora só administrativamente, né? Nós vamos estar, já fui pastor, a gente vai estar passando certificados, né, desse trimestre, online mesmo, nós vamos mandar. E o próximo trimestre, a próxima grade, que a gente tem, ela é, como eu posso dizer, Leroy, ela tem um teor mais, como eu posso te dizer, de autoconhecimento, sabe? A gente vai falar mais do ser em Jesus. Vocês vão gostar muito. Muito, 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 muito. Tá? A grade inteira que a gente fez é uma grade muito complementar. Ela complementa muito. Ela veio do zero. Eu apresentei ela até pro Leroy. O Leroy é o único que tem a grade inteira dos cinco trimestres, e ela é muito complementar. Então ela vem uma parte teológica, uma parte ser, uma parte teológica, uma parte ser. Então ela é muito gostosa de estudar. Vocês vão gostar muito, tá? Eu garanto isso para vocês. Então, realmente não perca. Vai ter aí um tempinho para as pastoras preparar. O Leroy já passou a parte dele também. Ele vai estar. A gente vai ter o pastor Isaac também de volta. A gente vai ter a contribuição de outras pessoas que a gente não vai falar nome para vocês ficarem felizes. Vocês vão ficar muito felizes de ver. Mas, assim, ela é muito legal. É muito boa essa grade. Esses estudos que a gente vai estar passando. Mas é só para vocês entenderem como que ela vai funcionar, tá? Ela vai ser uma parte teológica, uma parte dentro do que você aprendeu teologicamente do ser. Teológico do ser, sabe? Vai ser algo bem assim para a gente complementar e vai dar uma engrenagem boa para todo mundo, tá bom? Deus abençoe vocês, viu? Amém. Pastor, Posso orar? Eu. Fala. Vamos orar? Bora, vamos sim. Vamos lá. Pode orar, pastor. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós continuamos na tua presença, Senhor. Porque sabemos e entendemos
Pai, que o Senhor está conosco, Pai, a cada aula ministrada, Senhor. Pai, eu agradeço pela vida dos meus irmãos, Senhor. Eu agradeço por esta igreja, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos preparar, que o Senhor venha cada vez mais, através do Teu Espírito Santo, Senhor, abrir o nosso entendimento acerca da Tua palavra, Senhor, para que possamos, Senhor, viver uma vida genuína em Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor guarde, Senhor, a cada um. Pai, que o Senhor guarde os meus pastores, Pai. Que o Senhor fortaleça eles, Pai amado, todos os dias, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço. Guarda, Senhor, o Leroy, Pai. Guarda a família dele, a casa dele, Senhor. Visita, Senhor, nas necessidades do teu filho, Pai. Senhor, eu oro também pelo Guitão, Senhor, que me ajudou tanto, Pai, nesse trimestre, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, vir de encontro, Senhor, aos seus projetos, aos seus sonhos. Pai, vai de encontro ao pastor Isaac, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, visitá-lo, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, fortalecê-lo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço a tua presença, Senhor. Eu agradeço o teu Espírito Santo, Pai, que até aqui me ajudou. Eu agradeço, Senhor, porque eu olho para mim e eu não vejo nada, mas o Senhor olhou. E o Senhor viu alguma coisa em mim, Pai. E eu te agradeço, porque eu reconheço que sem a tua presença, que sem o teu amor, que sem a tua misericórdia, eu não sou nada, Senhor. Eu não sou nada sem ti, Pai. Eu te louvo, Senhor, e eu te glorifico. E eu declaro por ti, Senhor, o meu amor, em nome de Jesus. Amém. Ó, não dá, tá vendo, gente? Rapaz, Deus abençoe. Amém. Ai, Jesus. Engole, Janina, engole o choro. Isso, só a mãe faz essas coisas. Abre as câmeras, pessoas, que eu vou tirar a última foto do trimestre. Ah, outra coisa, né? A pastora falou que a gente vai voltar quando, pastora? Dia 12 de agosto. Primeira aula já 12 de agosto. Vocês vão ter férias, olha que coisa bonita. 2 semaninhas Todo só, mundo gente. tirando férias em Miami. Hoje você desligou sua câmera. Eu dormi. Você acabou de desligar. Você estava presente todo momento, você acabou de desligar. É. Oh, meu Deus, tá bom. Deus abençoe. Amém. Amém. Eu queria agradecer a todos vocês. Muito obrigada a todos. Rose, está à disposição, você sabe, né? Tá bom, muito obrigada, viu? Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau. Outra foto do Meire. hotel. Tira a foto, Meire. Eu vou ficar fora da foto. Deus Ô, Meire, abençoe. tirou? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Abençoe. Já tirei. Ah, Meire é top. Tchau, a paz.